Zugarramurdi é uma cidade localizada na região autônoma de Navarra, na Espanha, próxima à fronteira com a França, com 211 habitantes, até o ano de 2021. A cidade surgiu sob o mosteiro da Ordem Premonstratense de São Salvador, de Urdazub-Urdax, e os primeiros documentos escritos que mencionam a sua existência datam do ano de 1154. Influenciada pela cultura basca, a crença em bruxas também formou o imaginário e a identidade do lugar, cujos habitantes são conhecidos, de forma positiva, como o povo das bruxas. A denominação de povo das bruxas advém do episódio de caça às bruxas que marcou Zugarramurdi, no início do século XVII, em 1610. A Inquisição Espanhola nasceu em resposta à heresia de judaizar, que ocorria quando os cristãos convertidos, chamados de cristãos novos, continuavam a praticar o judaísmo. Diante desse cenário, o rei Fernando e a rainha Isabel solicitaram ao Papa a promulgação de uma Inquisição e, em 1478, o Papa Sixto IV fundou a Inquisição Espanhola, por meio da bula Exigit Sincerae Devotionis Affectus. Porém, a partir do final do século XVI, a atividade inquisitorial estendeu-se aos cristãos velhos, que também passaram a ser julgados por outras práticas heréticas. O julgamento das bruxas de Zugarramurdi é considerado um dos julgamentos de bruxas mais cruéis da história e ocorreu em 1610, pelas mãos do Tribunal de Logronho, no norte da Espanha. No Tribunal de Logronho, o Estado, representado pelos governantes seculares do clero e a Igreja, realizavam acordos para cuidar dos processos por heresia, acordos estes característicos da Inquisição Espanhola. De acordo com os arquivos do Vaticano, cerca de 7.000 pessoas, inclusive crianças, foram perseguidas, torturadas e mortas como bruxas. O assédio judicial às bruxas de La Bourte, em 1609, pelo juiz Pierre Delanque, exerceu muita influência sobre os casos de Zugarramurdi, visto que o magistrado, conduzido por superstições típicas da Idade Moderna, relatou em seus escritos episódios exagerados de bruxaria, dentre eles a suposta realização de uma Assembleia Geral por 12.000 bruxos e bruxas em honra ao diabo na costa de Endave. Em Zugarramurdi, tudo teria começado quando uma moradora da vila, Maria de Chimildegui, relatou ter sonhado com um ritual diabólico integrado por seus vizinhos. Com isso, 53 paroquianos da localidade foram presos pelo tribunal e, no dia 7 de novembro de 1610, em torno de 30.000 pessoas reuniram-se para presenciar o auto da fé, a cerimônia inquisitorial em que os acusados eram condenados em público. Naquele dia, em Logronho, a cerimônia foi formada por uma procissão de 1.000 comissários, integrantes da Inquisição e penitentes, dentre os quais 21 traziam velas nas mãos e 6 traziam cordas na garganta, o que simbolizava que estes últimos seriam chicoteados. Em decorrência das doenças de verão de agosto de 1609 e 1610, que atingiram os encarcerados, apenas 12 das 31 pessoas acusadas de bruxaria sobreviveram até o dia da realização do auto de fé. Durante a cerimônia, os inquisidores liam as típicas confissões que se esperava dos acusados de bruxaria à época. A realização de missas negras nas quais, supostamente, as bruxas negavam o catolicismo, faziam pactos com o diabo, sacrificavam crianças, mantinham relações sexuais com demônios, alimentavam-se de cadáveres, destruíam plantações, fabricavam substâncias venenosas, dentre outros delitos. Ademais, a leitura das acusações era longa, detalhada e entretinha o público. Após 2 dias de processo, em 8 de novembro de 1610,
18 pessoas confessaram a prática de bruxaria e foram redimidas. Já outras 6 pessoas, homens e mulheres, resistiram e foram condenadas à morte na fogueira, enquanto que outras 5 morreram em decorrência de tortura. É interessante ressaltar que alguns dos 50 presos receberam outros tipos de condenações, como exílio, trabalho nas galés, penas pecuniárias, e no geral essas penas eram impostas para práticas judaizantes, blasfêmias e heresias. A figura de Maria de Shimildeg, a mulher responsável por desencadear os episódios trágicos de Zugarramurdi, encontra-se envolta em lendas. Maria nasceu em 1588, era filha de pais franceses, mas cresceu em Zugarramurdi. Em 1604, Maria foi para a França, junto do pai. Depois de seu retorno à cidade espanhola, em 1608, aos 20 anos de idade, fugida da França, devido ao temor dos expurgos e das perseguições às bruxas praticados pelo rei francês Henrique IV, Maria confessou sua participação em aquelares, ou sabás das bruxas, e o espalhamento de substâncias psicotrópicas nas cavernas de Navarra. Em seus relatos, Maria contou ter desenvolvido seus conhecimentos sobre bruxaria durante o tempo em que esteve na França, onde voava em vassouras, dançava para o diabo e era uma professora de bruxas. Segundo uma das versões da lenda, o tribunal de Logronho tomou conhecimento das confissões e iniciou o processo que culminou no julgamento das 53 pessoas. Todavia, de acordo com outra versão, Maria reconheceu as supostas bruxas e, em público, acusou-as das práticas heréticas. Ainda, segundo uma terceira versão, Maria convidou seus vizinhos para uma visita à sua casa, ocasião na qual invocou o diabo, a fim de exibir seus poderes sobre a vida após a morte. Porém, os moradores, tomados pelos sentimentos de culpa e de medo, confessaram o episódio perante a igreja e receberam o perdão. No entanto, as confissões não impediram que o Tribunal da Inquisição realizasse as perseguições por toda a Navarra. Apesar de todas essas lendas, o mais próximo da realidade é que, de início, os próprios aldeões de Zugarramurdi procuraram por evidências de práticas de feitiçaria na casa dos suspeitos. Assim, as supostas bruxas confessaram-se e reconciliaram-se com toda a comunidade, além de pedirem perdão em suas igrejas. Todavia, mais tarde, a Inquisição envolveu-se e os inquisidores Juan del Valle Alvarado e Alonso de Becerra e Holguín, em 1609, após chegarem a Zugarramurdi, enviaram 4 mulheres a Logronho. Com isso, alguns vizinhos também viajaram para defendê-las, porém também acabaram presos e forçados a confessarem a culpa. Ainda no mesmo ano, os inquisidores voltaram a Zugarramurdi e exigiram que os moradores denunciassem as bruxas, sob pena de excomunhão. Como consequência, 15 vizinhos foram enviados a Logronho e as perseguições continuaram até o ano de 1614, quando se encerraram. Na mesma época, também foram indiciados um homem chamado Miguel de Goiburu, tido como um suposto rei dos feiticeiros, em conjunto com a esposa dele, Graciana de Barrenechea, suposta rainha do Coven, e 2 filhas e genros do casal. A presença da histeria popular e do abuso de autoridade nas investigações das práticas de bruxaria fazia com que alguns intelectuais da época adotassem uma postura crítica a respeito dos episódios de feitiçaria. Nesse sentido, figuras como o inquisidor Salazar, o jesuíta Hernando de Solarte, o bispo de Pamplona, Dom Antônio Venegas de Figueroa e outros clérigos evidenciaram a influência dos maus tratos infligidos aos acusados, muitas vezes vindos das autoridades civis, e do temor das perseguições, na propagação das histórias sobre bruxas, visto que era comum que as autoridades locais, a exemplo dos padres, anciãos e os próprios membros da família dos acusados, trabalhassem no sentido de fazê-los confessar.
Os moradores de Zugarramurdi identificam-se de forma positiva com a denominação de povo das bruxas, e essa identidade, favorecida pela história local, atrai um grande número de turistas à região. Dentre os eventos realizados pela cidade, a fim de relembrar os julgamentos das bruxas, está a Festa do Aquelarre, na Cueva de las Brujas, Caverna das Bruxas, que alude aos famosos sabás. Também existem as rotas turísticas pelas histórias de caça às bruxas da cidade, as visitas ao Museu das Bruxas, fundado em 2007, e as grutas de Zugarramurdi, nas quais se acreditava durante o século XVII que ocorriam as demoníacas cerimônias de bruxaria. Em 2018, a banda espanhola Trobar de Morte lançou a música Zugarramurdi, em homenagem à história da cidade. A letra da canção é originária de um poema do folclore tradicional basco, formado por expressões onomatopeicas interpretadas por alguns espanhóis como uma invocação ou um encantamento. O mesmo poema também foi interpretado pelo compositor espanhol Miquel Laboa, na canção Baga Biga Higa.